Bem-vindos à 15ª reunião do segundo semestre do ano rotário 25-26. A Escola de Formação Rotária é um projeto do Rotary Clube São Paulo, idealizado pelo nosso presidente Piragini, junto com o governador Cizenando, através da diretoria do quadro associativo do clube, e é coordenada também pelo governador Cizenando. É uma satisfação em tê-los aqui, agradeço a presença de todos, vocês ouvirão aí a palestra da nossa companheira Carla, e todas as nossas reuniões sempre tem palestras bem interessantes aí, gostaria que vocês viessem em todas aí. Informo ainda que nossas reuniões são gravadas e são lançadas no YouTube pelas nossas secretárias, e elas deixarão lá no link, lá no chat. Hoje teremos a palestra Ação Social Voluntária e a Mulher no Rotary, com a companheira Carla Blanco, cujo extenso currículo vamos resumir aqui da melhor forma possível aqui, e depois nossas secretárias passarão lá no chat, tá bom? Então, assim, a Carla Blanco, ela foi presidente do Rotary Clube São Paulo, gestão 21-22, ela foi governadora assistente do Distrito 4563, na gestão 24-25. Hoje ela está como terceira vice-presidente da nossa gestão 25-26. Ela faz parte da Comissão de Agendas e Palestras. Ela faz parte da Comissão do Ateneu Rotário. Ela é presidente da Comissão de Doações Anuais, Fundo Permanente e Captação de Recursos. Ela é advogada, sócia da bancada CB Law Firm, me corrija se eu estiver errado, Carla. Ela é doutora em Direito do Trabalho pela Universidade Complutense de Madrid, USP. Isso é apenas um pequeno currículo da nossa palestrante. E também quero informar a vocês que o nosso companheiro Lívio deixou aí um pedido de desculpas por não estar presente. Faleceu uma amiga, né, uma amiga muito próxima dele, e o velório ia ser mais ou menos nesse horário, então ele pediu 1000 desculpas, né, por não estar, e pediu para avisar a todos aí que não poderia estar presente. Tá? Feito agora as apresentações, vou passar para o nosso governador Cizenando, para a abertura formal. Por favor, governador. Está me ouvindo bem aí, Sérgio? Sim, perfeitamente. Tá ouvindo? Tá. Eu queria cumprimentar a Carla por ter aceito esse encargo de fazer essa palestra na nossa Escola de Informação Rotária. E acrescentar somente, aproveitando essa grata oportunidade, de informar meus companheiros, todos que estão presentes a esse nosso proselitismo rotário, de que quando foi admitida a mulher em Rotary, a primeira vez eu era o governador do distrito, assim que foi aprovada a admissão. E nós tivemos a primeira mulher admitida no Rotary, foi no meu ano rotário. Era uma rotariana de Barueri, que eu indiquei, inclusive, para ser a tesoureira do nosso distrito. E a primeira rotariana a ser oradora numa conferência distrital foi a Dora Silvia Cunha Bueno, que era, na ocasião, rotariana admitida no Rotary Clube de São Paulo Oeste. E ela falou na minha conferência distrital, em 1992, em Campos do Jordão. Só para acrescentar a valorização da mulher no Rotary, desde os primeiros instantes em que o Rotary admitiu a sua admissão. E por isso é com muito prazer, com muita satisfação, exatamente relembrando estes fatos rotários ocorridos na minha gestão como governador, que nós vamos ouvir a Carla Blanco falando sobre a ação social e a mulher no Rotary. Pode falar, Carla. Obrigada, governador Cizenando. É uma alegria e uma honra para mim receber esse convite para falar de um tema que é tão próximo a mim, né? Que é tão intrínseco, que é a mulher e o Rotary. Então, fiquei muito feliz, agradeço muito ao governador a oportunidade.
Agradeço ao Sérgio também, que vem coordenando aí a Escola de Informação Rotária com tanta maestria, a oportunidade também de poder apresentar esse tema, e ao presidente Ricardo Piragini, meu agradecimento também pelo espaço, pela oportunidade, e já deixando aqui os cumprimentos pela bela gestão que tem feito frente ao nosso clube. Parabéns, presidente Piragini, por essa gestão profícua aí e feita com brilhantismo rotário. Gente, eu queria iniciar dizendo que eu preferi focar na história da mulher no Rotary, porque eu achei, assim, eu aprofundei um pouco mais e achei muito interessante trazer aí o cronograma de como foi a entrada da mulher no Rotary. A mulher, naturalmente, ela é um ser voluntário, não é? Ela é um ser, por conta até do instinto materno, por conta do trabalho de cuidado com a família, com os filhos, com o marido, com os pais, com os irmãos, ela tem essa abnegação natural, ela dá muito de si sem pensar em si ou antes de pensar em si. Então, o trabalho da mulher voluntário é um trabalho praticamente fluido e natural, né? Mas como isso se encaixou no Rotary e como isso encaixou a mulher dentro do associativismo em Rotary. Então, é isso, é essa apresentação que eu venho trazer para vocês hoje. Eu achei muito interessante toda essa trajetória e esse movimento para a mulher entrar em Rotary, muito parecido com o movimento que eu fiz, até um paralelo, né, dos direitos sociais da mulher no mercado de trabalho, até hoje, né, que a mulher vem lutando por igualdade salarial. Foi até uma palestra que eu já dei, né, em Rotary, enfim, no mundo rotário não foi diferente. A mulher apresentou aí uma luta importante para que ela realmente chegasse ao mesmo patamar, né, de direitos e deveres que o homem no Rotary. Então, eu peço para as meninas passarem aí a primeira tela. Deixa eu só correr aqui os. Então, eu vou contar um pouquinho da história da mulher no Rotary, um cronograma, para que vocês entendam. Então, como todos sabem, né, o Rotary foi fundado por Paul Harris em 1905. Tem algum fone aí aberto? O Rotary foi fundado por Paul Harris, um advogado, né, aí com um grupo de outros profissionais, em 1905. Primeiramente, aí com a ideia de fazer network, de juntar amigos e classificações profissionais para que todos se ajudassem, mas logo em seguida já entraram com o propósito de servir a comunidade, servir ali o seu bairro, depois a sua cidade, o seu estado, o seu país, e isso foi se propagando no mundo. No mundo que era um mundo ainda muito, né, ríspido, né? Pronto para guerras, enfim. Então, eu acho que o Rotary cresceu muito rápido, né? De 1905 para frente, por conta realmente da necessidade de uma empatia, de um olhar para o outro. E ser esse clube diferenciado, né? Um clube de servir a sua comunidade. O fato é que nasceu com todos esses princípios incríveis, mas somente clube de homens. Talvez porque Paul Harris veio um pouco já com a ideia da maçonaria, porque ele era maçom, né? Ou porque a mulher realmente não tinha muita expressão no ambiente profissional, mas os clubes de Rotary eram eminentemente e obrigatoriamente masculinos. Somente depois de 45 anos, somente em 1950,
O clube do Rotary Club da Índia propôs uma emenda no Conselho de Legislação para tirar do Estatuto de Rotary Internacional o gênero masculino. Isso deixaria implícito que gênero masculino ou feminino seriam aceitos, mas tal iniciativa não teve continuidade. E somente em 1964, ou seja, 14 anos depois, e aí a gente vê, já passou a Primeira Guerra Mundial, já passou a Segunda Guerra Mundial, já temos a Carta, Declaração de Direitos Humanos, né, da ONU. Em 1964, já na programação do Conselho de Legislação, lá na Convenção de 1964, o clube, que hoje é o Rotary Club da Sri Lanka, pediu, né, propôs a admissão das mulheres em Rotary. Os delegados que votariam não votaram, retiraram a proposta. Né? Tamanha aí a tradição de que era um clube de homens, enfim, retiraram a proposta e nem ao menos deixaram a proposta de que a mulher poderia ser uma sócia honorária. Isso não quer dizer que a mulher não entrava em Rotary, claro que entrava, né? Ela entrava como cônjuge, ela entrava nas reuniões, às vezes até nas reuniões, ou no companheirismo, enfim, como cônjuge, como filho. Ao lado, a mulher estava ao lado do Rotary. O que ela não era? O que ela não era associada, ela não tinha voto, né? E com isso não tinha poder de decisão, não tinha liderança junto aos outros associados, mas sim, ela estava presente. Bom, em 64, então, o Clube de Sri Lanka pediu a admissão de mulheres, os delegados retiraram a proposta de pauta e nem ao menos deixaram que a mulher fosse sócia honorária. Né? Então, aí o Rotary perdeu a oportunidade, né? Uma grande oportunidade depois de que já haviam passado as guerras, que havia aí a Carta de Direitos Humanos, já havia a ONU, enfim, de admitir a igualdade e a entrada da mulher em Rotary. Em 1972, então aí quase 8 anos depois, a mulher já apresenta muito mais, né, na década de 70, a mulher apresenta muito mais destaque nas profissões, já se vê em mulheres, muitas médicas, engenheiras, até juízas, enfim. Então, a mulher começa a aparecer com mais destaque, né, nas profissões, que sempre foi um ponto importante para o Rotary, a classificação do associado, e mais clubes começam a solicitar a permissão. Também os métodos, né, conceptivos foram mais divulgados e mais propagados, a pílula anticoncepcional, que faz com que a mulher não tenha tantos filhos e aí possa possa trabalhar ou possa se dedicar mais à profissão, às vezes nem necessariamente tem a família, enfim. Então, toda essa evolução do mundo fez que o Conselho de Legislação, em 1972, proponha a admissão da mulher em Rotary, o que, mais uma vez, não foi aceito. Pode passar a tela. Por favor, meninas, isso. Bom, em 1975, a própria ONU, percebendo a pujança e a necessidade de fazer valer a Carta, né, a Carta Declaração dos Direitos Humanos, declarou o ano de 1975 o ano da mulher, internacional da mulher, e considerou, né, e deixou registrado que o dia 8 de março, por conta de todo aquele acontecimento na fábrica, né, nos Estados Unidos, o dia 8 de março seria o Dia Internacional da Mulher.
Haja vista que o Rotary tem uma cadeira na ONU, a gente sabe, né, que o Rotary esteve presente nas guerras mundiais, ele é de 1905, então ele passou pela Primeira Guerra, passou pela Segunda Guerra Mundial, teve presença importante na mediação, né, do final da Segunda Guerra Mundial, enfim, tem uma cadeira na ONU e participou de todo esse ano da mulher e a recomendação do Dia Internacional da Mulher. Existia toda uma comoção de que a mulher entrasse em Rotary. O Rotary podia naturalmente, né, ter aceitado essa comoção e ter feito aí naturalmente e por um apelo social a permissão da mulher em Rotary. O fato que isso não veio de maneira natural. Então, em 1977, 3 propostas de admissão de mulheres foram encaminhadas ao Conselho de Legislação, inclusive de um clube brasileiro, e mais uma vez foram negadas. Nesse mesmo ano, o Rotary Club, um Rotary Club na Califórnia, Rotary Club de Duarte, ele admitiu de maneira ainda que não permitida, 4 mulheres. Ele preencheu as fichas de 4 mulheres, e mulheres que realmente tinham destaque na sociedade, uma delegada, uma médica, enfim, não me lembro agora as outras profissões, mas mulheres com uma classificação importante, que tinham representatividade na sociedade ali daquela cidade, que era uma cidade dormitório de Los Angeles. Ele preencheu as 4 fichas, e como nos Estados Unidos, às vezes o nome da mulher e o nome do homem não são tão diferenciados e às vezes até abreviados, essas 4 fichas foram enviadas para o Rotary Internacional e foram admitidas. Então, o Rotary Duarte, apesar do Estatuto de Rotary Internacional não permitir, o Rotary Duarte aceitou e admitiu 4 mulheres. No dia da visita do governador, o governador, não sei se vocês lembram, a visita do governador, o governador junta todos os associados e pergunta ali a atividade de cada um, enfim, e perguntou para essas mulheres o que elas estavam fazendo ali, se elas eram cônjuges de algum rotariano. E elas disseram que não, que elas eram rotarianas e que tinham vários projetos, que eram atuantes, enfim. Ele ficou muito impressionado, ele reportou isso ao Rotary Internacional, que pediu para que elas fossem desligadas de Rotary. O Rotary de Duarte não as desligou, então o Rotary Internacional desativou em 1978 o Rotary de Duarte por conta da violação à regra de gênero. Né? Devido a esse desligamento, é até um fato interessante que eles fizeram um PIN, né? Eles fizeram o PIN de Rotary com a roda rotária e um X no meio, para querer dizer que eles eram ex-Rotary Club de Duarte, né? O X queria dizer ex. Mas, sem embargo, né, eles foram desativados de Rotary, mas eles continuaram trabalhando, fazendo seus projetos, eles não pararam todos os projetos, ao contrário, continuaram ativos, somente não eram aceitos como um clube de Rotary pelo Rotary Internacional. Em vista de tamanha insurgência do Rotary Internacional, o Rotary de Duarte entrou, então, com uma ação perante a Corte da Califórnia, que durou aproximadamente 10 anos. Pode passar, meninas. Então, para vocês verem a resistência do Rotary, né? Dessa tradição, posso dizer, maneira pouco flexível de aceitar as mudanças do mundo. Em 1980, né, por um apelo muito forte da sociedade, o Conselho Diretor de RI, os Rotary Clubs da Índia, da Suécia, da Suíça e dos Estados Unidos propuseram uma emenda, né, para a mudança do estatuto e regimentos internos dos clubes, para que fosse retirado o gênero do sexo masculino.
mais uma vez não foi aceita. E só em 1983 foi julgado pela Corte da Califórnia o processo do Rotary Club de Duarte. Primeiramente, eles perderam, não é? E não admitiram as mulheres em Rotary, mas no tribunal houve a reversão da decisão através da apelação. Fato que foi passado, decisão que foi passada para a Suprema Corte da Califórnia e terminou, né, com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos decidindo que a mulher era admitida, deveria ser admitida em Rotary por uma questão de igualdade de gêneros. Pode passar. Então, para vocês verem a luta que, né, desde 1950 até 1987, que a Suprema Corte dos Estados Unidos decide que os Rotary Clubes dos Estados Unidos não podem impedir a admissão de mulheres em seu quadro associativo. O Rotary declara, então, que todos os Rotary Clubes, o Rotary dos Estados Unidos declara que todos os Rotary Clubes daquele país tinham permissão para admitir mulheres. Né? Em consequência, o Rotary Club de Marine Sunrise foi o primeiro a ser fundado ali na Califórnia, já por aquela consternação que havia na Califórnia, foi o primeiro a ser fundado com mulheres em seu quadro associativo. E a Sylvia Wheelock, que foi uma daquelas 4 mulheres que foram impedidas de estar em Rotary, e houve todo aquela situação do Rotary Club de Duarte ser desligado de Rotary, foi eleita a primeira presidente mulher de Rotary Club. Bom, em 1988, então, finalmente, né, foi se instalando no mundo a ideia de admitir mulheres. Os Rotary Clubes do Canadá pediram também, e o Conselho Diretor de RI reconhecem mulheres no Canadá e admitem mulheres. Pode passar. Obrigada, meninas. E, por fim, em 1989, né, veio a permissão mundial. Imaginem vocês que eu já era quase, já tinha terminado quase o colegial, e aí só veio a permissão mundial de que todas as mulheres do mundo seriam admitidas em Rotary, desde que cumprisse, claro, os requisitos e convidados por um rotariano. Então, em 1989, né, por conta da decisão, então, houve necessidade de uma decisão judicial, né, da Suprema Corte dos Estados Unidos, o Conselho de Legislação aprova a admissão de mulheres ao quadro associativo de todos os Rotary Clubes do mundo. Vocês viram todas as oportunidades, né, que a nossa instituição teve de naturalmente alterar essa realidade de gênero, né? Mas a tradição, enfim, os conceitos arraigados, não é? De que a liderança teria que ser masculina, fizeram com que houvesse a necessidade de uma decisão judicial para aceitação de um direito que é um direito, desde a Declaração dos Direitos Humanos, né, depois da Segunda Guerra Mundial, de que homens e mulheres são iguais perante a lei. Bom, em 1990, então, né, o desejo das mulheres entrar era tão grande que um ano depois nós já tínhamos 20.200 mulheres rotarianas no mundo. Então, a gente pode falar que o DQA foi bastante trabalhado aí, né? Então, todas as mulheres entraram com força e peso. Mas as mulheres não queriam ser só um número de DQA, né? Foi bom trabalhar o DQA, o Rotary teve uma resposta muito positiva com a entrada das mulheres, mas as mulheres não queriam só trabalhar o DQA, elas queriam mostrar que realmente vinham aí com uma liderança importante, né, com instinto vocacional e de doação muito intrínseco nelas, né? Então, em 95, 8 mulheres já foram eleitas as primeiras governadoras de distrito. Em 2005, a primeira mulher
foi eleita curadora da Fundação Rotária. Em 2008, a primeira diretora de Rotary Internacional, imagina, 2008, a Beatriz já era nascida, e aí é que houve a primeira diretora de Rotary Internacional. Impressionante, né? Podem passar, meninas. Em 2012, a primeira tesoureira de Rotary Internacional, então o dinheiro todo de Rotary, da Fundação Rotária, né, foi entregue a uma mulher. Em 2013, a primeira vice-presidente de Rotary Internacional. Em 2019, a vice-chair da Fundação Rotária. E no mesmo ano ela ascendeu a chair da Fundação Rotária, que acredito que todos saibam, a Fundação Rotária é da onde sai a verba e os projetos de subsídio global e subsídio distrital. E por fim, em 2020, e eu tive a honra de recebê-la e de festejá-la, né? Em 2020 foi anunciada, indicada a primeira presidente de Rotary Internacional, Jennifer Jones, que esteve no Brasil e foi uma presença muito marcante, muito importante para a liderança feminina no mundo. Podem passar. Em 2023, né, o mandato da Jennifer Jones foi de 2022 a 2023. Eu estou aí na foto com ela, né? Eu tive o prazer de estar com ela no centenário do Rotary no Brasil. Ela foi muito, muito, muito delicada com o Rotary do Brasil. Ela esteve em todos os atos e ela deixou um legado muito, muito grande, diversidade, equidade, inclusão. Foi onde o Day do Rotary cresceu com uma força sem precedentes, né? Ela trabalhou isso, trabalhou muito as lideranças femininas, o empoderamento das meninas, desde o Interact até o Rotary, né? E deu muito incentivo e muita inspiração para as lideranças rotárias no mundo. Então, aí deixo a minha homenagem, né, à primeira presidente mulher. E eu tive o prazer de estar com ela tanto no Rio de Janeiro, nós recebemos ela. Foi um companheirismo que nós fizemos na Sapucaí, a Tânia, a Nancy estavam juntos com a gente, o Sérgio estava, não é, Sérgio? Um companheirismo que a gente fez na Sapucaí, que nós recebemos ela para o desfile das campeãs. Ela fez todas as festividades dos 100 anos do Rotary no Brasil de uma maneira muito alegre, uma maneira muito festiva, enfim, ela tinha muita alegria em estar no Brasil, né? Foi uma presidente realmente brilhante e que trabalhou muito a inclusão da mulher no Rotary. Então, depois da Jennifer Jones, veio a Stephanie Urick, né, em 24, 25, também uma presidente, né? A Jennifer Jones era canadense, a Stephanie é americana, e aqui no nosso distrito a gente não pode deixar de citar, né, a presença de várias governadoras mulheres, né, a Maria Lúcia Strazeri, a Ana Maria Fole, e agora a nossa querida Diva Fonseca, que deu posse aí a mais de 114 rotarianas em março de 26, trabalhando a inclusão da mulher e a liderança da mulher no nosso distrito. Podem passar, meninas. Aqui deixa eu só mudar aqui para eu poder ver a tabelinha. Bom, então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, então, como foi esse crescimento exponencial aí da mulher no Rotary. Então, nos idos de 2000, nós éramos, no mundo, 2% de rotarianas no universo, né, de todos os rotarianos. E no Brasil, 5%. Depois nós passamos no mundo a 21% e no Brasil a 25%, e no mundo a 23%, né? Em 2022, eu não tinha dados desse ano, eu não achei, mas em 2022 nós estávamos chegando a 30% de mulheres no universo de todos os rotarianos. Então a gente viu aí um crescimento
né, bastante importante, e as mulheres escalonaram aí o Rotary desde a sua permissão. Pode passar. E aí, agora falando um pouquinho, né, do trabalho voluntário e da minha liderança como Rotary, eu fui presidente, né, do Rotary Club aqui do nosso Rotary Club de São Paulo, e para vocês entenderem um pouco os projetos, né, que a liderança feminina pode propor, junto, claro, com os diretores e com todo ali a sua equipe, né? Então, aqui são alguns projetos meus, né? Então, começando pelo projeto Nutrisport, que é esse da foto, né? Que é um projeto de futsal para crianças carentes, onde, junto com as mães do Colégio Rio Branco, a comunidade, nós levávamos 60 lanches todo sábado para crianças que mal tinham um café da manhã, proporcionávamos a escolinha de futsal e junto com a Polícia Militar também, algumas atividades, oficinas e a segurança, né? Tudo isso na Praça Rotary. Então, aí eu estou na foto com as mães do Colégio Branco, com uma senhora da comunidade, com as crianças que ajudavam a fazer os lanches, inclusive meus filhos também estão aí, a Beatriz e o Tiago. Bom, a gente fez projetos de empoderamento de meninas junto com a delegada Rose, que eram workshops que falavam de doenças venéreas, de gravidez precoce, né, como prevenir a gravidez precoce, nós falávamos de drogas, nós falávamos de namoro legal, que é para proibir essa violência doméstica, né, que a gente tem visto tantos casos de feminicídios. Enfim, nós fizemos junto com a delegada Rose no Campo Norte, foi um projeto lindo de crianças, meninas da periferia. Depois a gente pode até passar foto se der tempo, mas que foi um projeto aí de 2 meses, de todos os sábados, para que as meninas pudessem ter mais acesso à informação, né? Informação de qualidade e gerada pelo Rotary. Nós fizemos projetos de cestas básicas na pandemia, nós entregamos laboratórios para o Colégio Caetano de Campos, de Biologia e de Química, nós fizemos workshops de docentes pós-pandemia de saúde mental, porque os professores estavam todos, principalmente das escolas públicas, depois daquelas aulas online, eles estavam todos com a saúde mental em frangalhos, né, de tanto tempo em casa, e as crianças sem aprender, enfim. Nós fizemos fórum de mulheres empreendedoras, né, trazendo aí cada uma com a sua qualificação, subsídio global junto com o Márcio, não é, com o diretor Márcio e a EB, para dar insumos e empreendedorismo para cursos profissionalizantes na periferia. Fizemos Setembro Sustentável, fizemos o Rumo, Rila, fizemos e ainda fazemos, né? Então, ações, rifas, ajuda nas formaturas, plantio de árvore, trabalhos com a comunidade. Então, são projetos aqui que eu trouxe só para entender um pouco como a liderança feminina trabalha em Rotary. Podem passar, meninas. E aí, por fim, já terminando, eu quero deixar uma frase, uma reflexão do nosso fundador de Rotary, né? Mensagem do Paul Harris. Esse é um mundo em transformação. Devemos estar preparados para acompanhar as mudanças. A história do Rotary terá de ser reescrita muitas e muitas vezes. Então, aqui acho que ele já tinha deixado, né, esse norte, e talvez a tradição, né, esse conceito arraigado de que a liderança tinha que ser masculina, não deixou os rotarianos perceber que o mundo tinha se transformado e que a mulher tinha ganhado um papel importante para trabalhar não à frente do homem, nem atrás do homem, mas ao seu lado, né? Porque o que a mulher quer em Rotary não é ser melhor que o homem ou ser pior, é estar ao lado dele, de mão dada, servindo e transformando, né, a nossa comunidade, transformando a nossa existência. Pode passar. É isso, gente. É um pouco da história do Rotary, um pouco da história da mulher no Rotary. E só para vocês entenderem, todas aquelas fotos que eu coloquei são de projetos
idealizados por mulher. Então, volta um pouquinho, menina, só nas fotos que eu coloquei, não são fotos. Pode subir, pode subir. Não são fotos que eu tirei do acaso ou de banco de dados, não, são fotos que eu tirei do My Rotary. Pode subir, pode subir. Vamos começar lá do começo. Aí, ó, essa, a primeira. Desce um pouquinho essa. Esse é um projeto no Canadá em que as mulheres de Rotary se juntam para receber crianças no contraturno, onde as mães precisam trabalhar e não têm onde deixar o filho. Então, elas se juntaram e fizeram um projeto de contraturno e aí elas recebem. Esse, pode passar. Esse é um projeto também idealizado por mulheres, em que eles se juntam, dos Estados Unidos, eles se juntam para reparar casa de pessoas idosas que já têm alguma comorbidade e não conseguem mais dar conta das suas casas. Então, eles pintam, eles reformam, fazem pequenos reparos, e um projeto idealizado por mulheres. Pode passar. Aqui é um projeto de cunho humanitário em que, em uma catástrofe, as mulheres se juntaram para fazer cestas de produtos de higiene para as crianças e para outras mulheres. Pode passar. Esse também é um projeto idealizado por mulheres, em que a comunidade se juntou e de um terreno baldio, um projeto muito parecido que o Lívio já propôs também para a prefeitura, e a gente foi lá fazer plantio de árvore. É um terreno baldio que o Rotary propôs a implementação de uma praça pública com quadras, com parques e com áreas de piquenique, e aí uma das rotarianas está pintando e decorando o muro da praça. Pode passar. Aqui é o mesmo projeto do Canadá, né, de contraturno, que as rotarianas recebem as crianças que não têm onde ficar, ou então organizam atividades para eles. Pode passar. E aqui é um projeto de plantio de horta comunitária, né, entre mães e crianças. É uma proposta também do Rotary Club. Pronto, podemos chegar ao final. Então, muito obrigada pela oportunidade. Não, pode subir, sobe uma tela. Quero agradecer a oportunidade, agradecer o governador mais uma vez, agradecer o Sérgio, presidente Piragini, e a minha ideia era deixar um pouquinho aqui do que foi, né, as mulheres inspiradoras que fizeram com que fosse possível a entrada da mulher em Rotary, e dizer que a liderança feminina é muito importante no Rotary e que deve realmente ser incluída e festejada. Obrigada. E bom dia. Carla, parabéns aí pela sua explanação, foi maravilhosa. Nós ficaríamos aqui muito mais tempo aí te ouvindo, né? São assuntos bem interessantes, né? A trajetória da mulher aí, toda a luta que houve da mulher aqui no Rotary, né? Não só no Rotary, como em todos os lugares aí da sociedade, a mulher sempre lutando para estar aí no lugar que é merecido por vocês, né? Então, eu só tenho que agradecer. E, antes de passar aí para as palavras, para os elogios, parabéns, alguma pergunta, eu só quero deixar aqui que a lembrança, né, do nosso Ateneu Rotário, que será dia 15/4, para aqueles que não fizeram inscrição, que o façam o mais rápido possível aí, para nós termos uma festa maravilhosa. E o nosso passeio Rio-São Paulo, que será dia 28, 29 e 30 de maio, que também já estamos com poucos quartos lá no hotel, reservado, com valor bem acessível, né? Então, acho que temos lá 3, 4. Então, aqueles que tiverem interesse, por favor, procure nosso companheiro Bragueta aí, tá bom? Eu vou passar a palavra agora, nós temos aí 5 minutinhos, então vamos ver nesses 5 minutos as coisas, depois a gente acaba encerrando aí. Por favor, então com a palavra aí, quem quiser falar alguma... Eu quero. Falar alguma coisa, eu estou abrindo aí para as palavras. Ana Maria, pode falar, Ana. Carla, em primeiro lugar, parabéns, você é sempre divina,
uma rainha, realmente. A pergunta é a rainha é você, a coroa quem tem é você, Ana Maria. Eu sou uma súdita. É isso. Complementando tudo isso que você disse, como é que a mulher rotariana concilia ou estabelece um parâmetro entre o Rotary e a mãe de família? É bem difícil isso? Olha, é bem difícil. Tristemente, de vez em quando a gente tem que colocar limite nas ações, né, do Rotary, porque os filhos vêm em primeiro lugar. Mas, assim, de maneira natural, tudo vai se encaixando, não é? Eu lembro quando eu fiz o projeto da Praça Rotary, aquele primeiro que eu tenho ali a foto, os meus filhos iam junto, né? Então, muitas vezes a gente leva junto, Márcio mesmo, né? Quantas vezes eu fui nos subsídios globais com o Thiago levava uma bola e ficava chutando bola, não é, Márcio? E, enfim, a gente acaba envolvendo os filhos e o importante até desse envolvimento é que eles vão levando esse legado para a vida, né? Então, eles vão levando o servir, vão levando a benevolência para dentro deles, para a formação deles. Então, acho que tem vezes que a gente precisa sacrificar um pouco a família, às vezes a gente tem que dizer não para o Rotary, mas naturalmente tudo vai se encaixando, né? E quando a gente faz com amor, eu acho que as coisas fluem bem e a família também tem. Mas, segundo a minha experiência, eu quero dizer para você que por tudo que eu passei, Rotary sempre em primeiro lugar na minha vida. Deixei minhas filhas em benefício do Rotary. Eu acho que é assim que funciona. A grande responsabilidade feminina. Muito obrigada. Obrigada, Ana Maria. Oi, eu também quero agradecer. Gostei muito de conhecer a história, não conhecia. E agradecer a sua disponibilidade, né? Explicou assim, para mim ficou bem claro. Aí eu quero dizer para vocês que eu sempre lutei, mas sozinha, e aí agora é um momento, uma oportunidade de estar com mais pessoas, né? Finalmente eu compreendi que junto é melhor, é mais fácil. Aí não é, eu sei que não é nesse momento, né, da reunião, mas eu tô lendo as revistas. E aí eu tô fazendo anotações, né, e tem algumas questões, né, alguns questionamentos sobre como buscar verbas e também como fazer parceria com outros países. Por exemplo, eu vi que a China tem eles estão em processo de, como que eu posso dizer? Experimental, né? Eles inventaram um peixe que recolhe a sujeira da água. Aí eu vi um comentário assim, aqui no Brasil teria que ser um baiacu, porque quando ele fica inchado, os outros peixes não querem comer, enfim. Mas é experimental, né? Mas como que se faz isso daí com o Rotary da China? Eu tenho umas curiosidades, assim, né? Que não sei em que momento, ou também para quem que se pergunta. Mas o mais importante que eu gostaria de saber era sobre a questão dos patrocínios. Daniela, isso seria motivo para uma outra apresentação, porque é muita informação. Então, eu deixei o meu celular aqui no chat, e aí, se você puder entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu te adiciono e eu converso com você com mais tempo, porque realmente é muita informação. Mas eu tenho tranquilidade em te passar essa informação, se você puder entrar em contato comigo. Tá certo. Tá bom, bem. Então. Muito bom obrigada, viu? Espero vê-la lá no nosso clube. Sim, eu vou sim. Tirei um print aqui. Beth parece que queria a palavra, Sérgio. Sim. Beth? Oi. Por favor, Beth. Estão me ouvindo? Sim, hoje sim. Seguinte, um detalhezinho também, que as mulheres trabalham lado a lado junto com os homens, e aí nenhum brilha mais do que o outro, porque a mulher dá suporte também para que o homem brilhe. E um homem
inteligente, vendo qualidades de uma mulher, também dá suporte a ela. Então, nós estamos absolutamente em igualdade de condições no Rotary. E um outro detalhe, o Rotary só floresce, só existe onde houver democracia. Regimes totalitários, eles não existe Rotary em regimes totalitários. Por quê? Porque você tem que ter liberdade para poder criar projetos e coisas novas de Rotary. Então, isso é muito importante. E eu quero só parabenizar você, que você fez uma apresentação didática, muito competente. Você foi uma mulher que, ou uma rotariana, vamos assim dizer, um ser. Você foi um ser, que aí eu ponho igualdade, um ser que apresentou-se de uma maneira brilhante e a todos nós educou. Então, e se a gente não lembrava de alguma coisa, você fez recordar. Inclusive, que as mulheres só conseguiram uma posição como rotarianas depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou. Então, isso para os Estados Unidos todos, e aí o Rotary do mundo inteiro. É isso. Parabéns, minha linda. Minha filha rotária. Querida mãe rotária, com você eu só aprendo. Maravilha. Só em pensar que metade da sua vida você não pôde ser rotariana, porque o Rotary não permitia, nem você, nem a Ana Maria. Imagina o Rotary perder a sua sabedoria, a sua diplomacia, né, o seu cuidado com todos os outros rotarianos, porque havia uma diferença de gênero. Então, não havia outro modo senão evoluir. Obrigado, Beth. Suas palavras sempre entram direto no meu coração. Vamos abrir agora a palavra para a Débora e vamos encerrar devido ao horário, tá? Então, a Débora vai falar e depois nós partimos para o encerramento. Ah, querida. Tá bom? Obrigada, por favor, Débora. Sérgio. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço o convite, presidente Piragini e Carla, parabéns. Sempre é uma alegria te ouvir, né, relembrar aí toda essa história. Realmente foi uma aula de história, uma história rotária, e sempre na sua gestão você muito preocupada, né? Me lembro do Fórum de Mulheres Empreendedoras, o qual tive o prazer de participar. Uma das E oradoras. o Rotary São Paulo, né, tem aí a FROSP, e com mulheres que realmente fazem a diferença, e que eu, né, posso viver aqui com a minha experiência de Amor em Mechas, com a doação das próteses mamárias, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer a Carla, né, por essa aula, a parceria que o Rotary São Paulo tem com Amor e Mechas. Inclusive, eu estou hoje aqui no Hospital da Mulher, mas eu não podia deixar de entrar aqui na reunião de vocês. De quarta-feira é difícil, mas eu fiz questão de entrar. E parabéns, presidente Piragini. E quarta-feira que vem, sim, estaremos juntos, né, nessa grande festa que será aí o Ateneu Rotário, junto com a medalha. Vai ser um dia de grande emoção. Ah, Débora, que alegria que você está aqui. A Débora é uma grande liderança rotária, não é? Um propósito lindo que ela tem com Amor em Mechas, né? De ajudar as mulheres carentes aí que estão passando por esse momento tão difícil que é o câncer, né? O câncer de mama. E, além de tudo isso, principalmente uma grande amiga, né, Débora? A gente estava junto no Rio de Janeiro, lembra? Dividimos quarto para receber a Jennifer Jones, e foi tão lindo aquele momento, não é? Né? A gente selou mais a nossa amizade, a gente foi mais rotariana, a gente trabalhou mais os ideais do servir, e foi inesquecível, né? Eu e você juntas ali naquele Cristo Redentor, foi a coisa mais linda. Os 100 anos de Rotary no Brasil, foi finalizado com uma missa só para os rotarianos. Quem esteve lá sabe, né? Eu acho que o Sérgio, a Nancy, a Tânia estavam, a Débora. E a Jennifer Jones, a presidente, a primeira presidente, foi quem
esteve ali presidindo, né, aquele ato, e no momento em que a missa terminou, as palavras da igreja terminaram, do padre, e a Jennifer Jones terminou o seu discurso, não é, Débora? O Cristo todo se iluminou de azul Rotary, de baixo para cima, e a gente foi olhando aquilo e só haviam rotarianos ali embaixo. Então foi um momento inesquecível. E a Débora estava de mão dadas comigo, né? A gente se abraçou, foi muito bonito. Obrigada, amiga. Obrigada por prestigiar a gente aqui na palestra no Rotary de São Paulo e por essa parceria, essa liderança tão importante hoje como governador assistente, né, do nosso distrito. Parabéns também. Maravilha. Então, agora eu passo a palavra para o nosso governador Cizenando aí para as considerações finais aí, o encerramento. Governador Cizenando, por favor. Está me ouvindo? Sim. Tá. Agradecer a Carla pela exposição, pela apresentação. Só lembrando, Carla e os nossos companheiros e companheiras presentes, de que a primeira governadora, considerando os 3 distritos do qual se desmembrou o 461, a primeira governadora do distrito foi a Ligeia Stevanin. A Ligeia, é verdade. Preciso... E a segunda apresentação, a Ligeia. E a segunda, também que não se lembra, porque efetivamente ela não exerceu o cargo. Foi a Passarelli. Foi a Silvia Passarelli, do nosso clube. Isso para prestar homenagem a esses nomes de mulheres que lutaram, e a Silvia Passarelli era uma rotariana excepcional, né? Claro. E ela, infelizmente, por doença, ela não pôde assumir o cargo, que foi substituída pela Ligeia. A Ligeia, inclusive, foi governadora a segunda vez, substituindo a Silvia Passarelli, né? Mas eu digo, sabe, Carla, que a sua exposição, como disse a Beth, foi eminentemente didática. Eu acho que você deveria fazer um sumário de toda a sua palestra, com todo esse roteiro, e mandar esse artigo, essa publicação, essa mensagem para publicação na revista Rotária. Eu acho que vale a pena, porque eu, com todos os anos que eu tenho em Rotary, eu não vi uma exposição sobre a história da mulher, da evolução desse assunto, como você fez, que foi brilhante. Obrigada. Eu acho que você devia... Fontes do My Rotary. Então, mas você deveria reunir isso, porque a revista Rotária nunca publicou isso. Faz como uma mensagem sua, da sua palestra, não reproduz o que o My Rotary fez, mas você inclui todas as informações na sua mensagem. Eu acho que vale a pena, porque é muito didático para saber dessa evolução, que eu não sabia, porque eu nunca tive a preocupação de ler no My Rotary. Eu sabia da história do Rotary Duarte, e da decisão da Suprema Corte Americana, e que só foi válido para o resto do mundo no instante em que o Rotary decidiu, no Conselho de Legislação, ampliar, porque o Rotary não seria obrigado a fazer isso. Então, no Brasil, se não fosse o Conselho de Legislação, continuaria ainda não obrigatório a mulher entrar no Rotary. Mas o Rotary depois fez, como ele é internacional, ele teve que adotar a mesma regra para o mundo inteiro, né? Por isso que o Conselho de Legislação teve que aprovar uma resolução alterando o estatuto. Mas foi brilhante. Não seria justo também um país admitir, o outro não, né? Sendo uma exatamente, cada internacionalidade do Rotary. O Rotary tem essa expressão geopolítica e não poderia num país ser de uma forma e no outro de outra forma. Porque você viu que inicialmente foi os Estados Unidos por uma decisão judicial e depois foi logo estendida no Canadá, por outra decisão legislativa do Canadá. E o resto do mundo não tomou nenhuma iniciativa, né? Mas eu acho que um pouco, sabe, Carla, é que o Rotary sempre considerava a esposa do rotariano como rotariana. Como membro, mas ela não votava, né? Então, eu acho que não tinha muito essa preocupação. E um pouco a resposta de tudo isso a Ana Maria deu, porque ela perguntou como é que a mulher pode exercer. Então, você vê que, no fundo, o subconsciente funciona assim. Que, na verdade, eu acho que a mulher, ela acaba desenvolvendo a tarefa dela e a tarefa do homem. Essa é a verdade. Essa é a verdade.
que você, como mulher, você tem um atributo divino que é só seu, que é o atributo da multiplicação da espécie, que o homem não tem. O homem sai de casa, vai ganhar a vida e volta para casa e não tem outro compromisso no lar. A mulher não. A mulher tem essa representação exterior fora do lar e tem que responder ainda pelo lar. Então, o trabalho da mulher no Rotary, ele é duplicado, porque ela tem que cuidar do lar e tem que cuidar das suas funções no Rotary. Meu agradecimento a você pela exposição e ainda reforço a sugestão. Prepare uma mensagem e manda para a revista Rotária, tá? Será atendido. Obrigado, governador. Tá. Boa tarde a todos e até a Beth está pedindo a palavra, Sérgio. Semana, né? Rapidinho, só um detalhe. Cima da hora. Não, bem rápido. No Conselho de Legislação, houve uma mudança também. A mulher não é chamada de cônjuge, mas ela passou a ser chamada parceira. Aliás, eu não gosto muito da expressão, então eu sempre coloco cônjuge / parceira. Pode ser esposa ou parceira. Ela é parceira quando é rotariana, né? Quando é mulher do rotariano, ela continua sendo cônjuge. Se ela é rotariana, ela é parceira. Não, e também, hoje, pelas mudanças da sociedade, também são aceitos casais homoafetivos. Homoafetivos, é verdade. Então, por isso que foi essa mudança para o parceiro, né? Considerando o casal afetivo. Tá bom, queridos. A gente se vê então na reunião do clube. Já estamos no horário. Fred, assume por aí, porque aqui, ó, eu emendou uma na outra. Obrigado, governador, Sérgio, presidente, pela oportunidade. Tchau. Até mais. Obrigado.